E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco de Hibernate com Java, especificamente sobre multitenancy. Multitenancy é uma técnica utilizada muito em sistemas SaaS, que são softwares como serviço. Ele então é responsável por um mesmo software, hospedado na AWS, no Google Cloud, seja onde for, atendem diversos clientes, que no caso são inquilinos, que é a tradução de multitenancy, múltiplos inquilinos. No Hibernate temos três técnicas para tratar multitenancy. A primeira delas é por banco de dados, por esquema de banco de dados ou por coluna de banco de dados. A primeira técnica é por instância de banco de dados. Então a sua aplicação, você sabe qual instância do banco de dados tem que ser direcionada àquela conexão. Então você tem instâncias de banco de dados separadas para cada cliente, cada inquilino. O segundo ponto é por esquema de banco de dados. Então você mantém uma mesma instância de um banco de dados com diversos esquemas dentro da mesma instância. Então esses esquemas compartilham os mesmos recursos daquela instância do banco de dados. E por último, temos a técnica que utiliza uma coluna de tabelas para separar os dados dos inquilinos. Essa última parte, que é através de uma coluna de uma tabela de banco de dados, ainda está sendo implementada pelo Hibernate. E por este motivo, quero trazer uma solução para vocês. A gente vai trabalhar com filtros dentro do Hibernate. Esses filtros irá fazer esse papel de separação de dados através de uma coluna de um banco de dados. Então, vamos lá que eu quero mostrar para vocês na prática como devemos tratar isso. Então, vamos lá. Bom, para a gente poder realizar essa programação e configuração do uso dos filtros do Hibernate, já deixei uma aplicação aqui pronta, bem simples. Vou explicar para vocês como está funcionando essa aplicação. Neste caso, eu estou utilizando um banco de dados H2, que é um banco de dados em memória. Então, eu tenho dentro do nosso pom.xml a nossa dependência. E o que resume essa aplicação? É uma aplicação de cadastro de eventos. O usuário consulta para poder ter essas informações de quais são os seus eventos ou compromissos ele tem. Tá? É bem uma aplicação bem simples. Como está usando o banco H2, que é um banco em memória, simplesmente para uso de teste, dentro do nosso data.sql, eu crio uma tabela de usuário, faço inserção de dois usuários, um Danilo e um chamado Carlos, crio uma tabela chamada evento e faço inserção de dois eventos para o usuário Danilo e um evento para o usuário Carlos. Então eu tenho a nossa entidade usuário, alguns campos bem simples. Nossa entidade evento, também com campos bem simples, tem os dois repositórios de cada um. E o evento controller, que devolve todos os eventos dos respectivos usuários. E também tem uma autenticação com Spring Security, uma autenticação básica, que no caso é usuário e senha em base 64. Então, uma configuração bem simples mesmo. Tem um usuário service. Então aqui eu defini que a minha sessão vai ser stateless, que é uma autenticação do tipo básica, e é isso aí. Então, eu já deixei minha aplicação aqui sendo executada e vou, através do Postman, vou realizar uma requisição. A partir do momento que eu faço essa requisição, eu estou autenticado com o usuário Danilo, mas reparem bem nos dados que veio aqui para mim. Eu tenho o evento 1 do usuário Danilo, gravar vídeos, o evento 2 do usuário Danilo, reunião sobre um novo projeto, e um evento 3 do usuário Carlos. Então, o usuário Danilo não deveria ver os eventos do usuário Carlos. É isso que a gente vai realizar agora através de filtros. Então, vamos lá. Primeira coisa que precisamos fazer é vir no nosso evento e habilitar os nossos filtros. Então, através de uma anotação, filter def, definição do filtro. Para dar o nome dessa definição do filtro, vamos chamar de usuário. O parâmetro desse filtro, parameters, será o nosso param.def, que vamos informar o nome do nosso param.def, que neste caso será código usuário. Então aqui eu defini o nome do nosso filtro que a gente vai aplicar no Hibernate
E aqui eu estou definindo o nome do parâmetro que será usado nesse filtro. E também qual é o tipo desse parâmetro, que no caso será long. Também precisamos definir mais uma notação chamada filter. Qual o nome da definição do filtro que ele vai utilizar para poder aplicar o filtro. Então, neste caso, usuário. E qual é a condição que isso vai ser executada. Os filtros do Hibernate, eles trabalham em tempo de execução. A partir do momento que você for realizar um acesso no banco de dados através do JPA, que é o que a gente está utilizando aqui junto com o Hibernate, ele vai ver se tem algum filtro ativo e vai adicionar aquela condição daquele filtro nas instruções SQL. Então, qual é a instrução da nossa SQL? Se eu vim aqui no arquivo data.sql, a gente vê que na tabela evento eu tenho um campo chamado usuário código, que tem relacionamento com a minha tabela usuário. Também está definido na nossa entidade. Então, vou pegar esse campo usuário código e vou adicionar aqui. A condição dele é igual a um parâmetro. Este parâmetro, qual é o nome dele? Código usuário, que foi o que a gente definiu aqui também, que é o nosso parâmetro. Apenas realizar essas configurações das anotações, não efetivamente estamos dizendo ao Hibernate que ele precisa usar esses filtros, a gente precisa habilitar esses filtros. O momento ideal para a gente habilitar esse filtro é quando recebemos as nossas requisições. As nossas requisições, através deste projeto, chegará sempre de um controller. Então eu tenho aqui um REST controller, mapeado pelo nosso evento. Mas eu não vou vir aqui no nosso método ou em cada método e habilitar esse filtro. Por quê? Isso é por sessão. Então a gente conecta no nosso servidor API, tem aquela sessão durante a requisição, depois a sessão é destruída. Não tem mais a sessão. O que a gente vai trabalhar em cima disso? Criar uma nova classe e vou chamar essa classe de filtro usuário aspecto. O que vamos fazer? Vamos utilizar aspecto com Java. O aspecto é um paradigma de programação orientado a aspecto. Ele serve para adicionar comportamentos a códigos já existentes sem modificá-los. O que isso quer dizer? Eu consigo injetar algum outro código dentro daquele mesmo código em determinada ação. Pode ser antes do processo, antes e depois, ou só no final da execução do código. Neste caso aqui, vamos adicionar a habilitação do filtro do Hibernate antes que o Hibernate faça consulta ao banco de dados. Vou anotar nossa classe como aspect. Eu não precisei adicionar dependências nenhuma no nosso .xml, porque esse pacote já está dentro do nosso Spring Started, que no nosso caso eu estou usando a versão 2.5.3. O Hibernate também já está nesse pacote, a gente tem aqui também junto com JPA, e os filtros do Hibernate também já estão dentro desses pacotes. Por isso que eu não precisei adicionar dependência nenhuma para a gente já realizar esse trabalho. Então aqui na nossa classe de filtro, eu vou adicionar aqui primeiro, ele adicionar como configuration, e vou definir assim, set filtro usuário. O que essa classe irá fazer? Quando a gente autentica, neste caso usando o Basic Authentication, nossas informações do usuário são atribuídas ao contexto da aplicação, chamado Security Context Holder. A gente consegue acessar isso, essas informações. Para ficar mais fácil, eu vim aqui dentro da minha entidade User Details, que é uma implementação que a gente realiza para realizar a autenticação básica com Basic Authentication, e adicionei um atributo extra, que é um getUsuário. Então ele vai me devolver todos os dados do usuário. Então esses dados do usuário estão dentro da minha seção, da minha requisição. Eu vou pegar esse código do usuário, long, código usuário, virar de onde? Security context holder, ponto, pego o contexto, get context, ponto, get authentication, ponto, get principal, e neste caso vou fazer um cast para o nosso user details implementação. Com isso, eu tenho acesso a getUsuário.getCódigo. Então eu recuperei o código do nosso usuário que está autenticado neste momento, nessa sessão. Agora, vamos fazer aqui um auto-wired para a gente poder capturar a sessão do Hibernate. Então eu vou adicionar o nosso Entity Manager dentro do auto-wired. E o primeiro ponto que vamos fazer é adicionar, tem uma variável chamada session,
Vou fazer o import dela. Session do Hibernate. Chamar de sessão, que virá através do nosso Entity Manager, ponto, um wrap. Neste caso eu quero pegar a sessão, ponto class. Então ele está me devolvendo a sessão do Hibernate. Vou vir através da sessão, ponto, enable filter. Qual o nome do filtro que a gente vai habilitar? O nome do filtro é o nome do filtro que a gente deu ao nosso evento. Qual o nome da definição do nosso filtro? O usuário. Será o mesmo filtro, o usuário. Ponto, set parameter. Vamos definir um parâmetro. Qual o parâmetro que a gente definiu? Código do usuário. Então vou copiar essa informação, vou jogar aqui também. E qual é o valor que vai ser definido a esse parâmetro? Código usuário, que é o que a gente tem aqui. Pegamos o código do usuário e atribuímos ao filtro usuário todas as entidades que tiverem este parâmetro. Com este filtro, será adicionada a instrução SQL para que a gente determine que essa injeção deste tratamento, deste código, seja adicionado sempre antes da execução de qualquer SQL no banco de dados. A gente precisa adicionar aqui uma anotação chamada before, que é da classe de aspecto, onde a gente vamos definir aqui o value. E esse value a gente vai pegar uma execução, sempre uma execução, de qualquer coisa que vier de br.com, que no caso aqui eu estou apontando os pacotes, né? Ó, br.com.multitenancy, controllers. Então tudo que tiver dentro de controllers, não importa qual classe e qual método seja, eu quero que seja executado. Então, qualquer classe, qualquer método, abre parênteses, que tenha qualquer parâmetro. Qualquer execução, antes de qualquer execução de qualquer classe que esteja dentro do pacote controller, adiciona essa informação do filtro. Vamos parar a nossa aplicação e vou executar aqui novamente. Para a gente ver isso aqui melhor, dentro do nosso Application Properties, eu apenas habilitei para que o JPA plote a SQL no console. Então eu habilitei para que a gente consiga ver a SQL e ver que o filtro está sendo aplicado agora. Vamos executar aqui a aplicação novamente. Beleza, startou. Vou limpar aqui o console. Como eu estou aqui autenticado com Danilo, agora tem que vir apenas 2 eventos. Vamos realizar o request. Olha só, o nosso filtro foi aplicado. Vamos consultar aqui o console e ver que quando ele fez o select do evento, ele adicionou uma condição where. Where evento.usuário código é igual ao código do usuário que foi habilitado. Vamos agora, vou mudar para o usuário Carlos. Então vamos mudar aqui, Carlos, com a mesma senha, vou mandar alterar o nosso header, adicionando o nosso Base Authentication. Agora tem que vir apenas um evento. Beleza, o usuário Carlos veio apenas um evento e também realizou a aplicação do filtro. Um detalhe importante, aqui, como está em meio didático, um sistema simples, eu adicionei essas informações como string mesmo. Só que você pode melhorar isso adicionando como uma constante, por exemplo. Então, para não ter erro de digitação, você adiciona onde? Qual é a definição do filtro como uma constante e qual é o código do parâmetro do filtro como uma constante. Assim conseguimos resolver uma situação que o Hibernate ainda não implementou, está implementando. Eu vou deixar nos comentários o ticket dessa implementação para vocês poderem acompanharem. Vou deixar o código-fonte no GitHub. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, deixem um comentário, me sigam lá no LinkedIn, no Instagram também. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até mais.